Que imagem linda, Padre. Olha. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Querido Padre Marcelo, pároco, reitor do santuário, Padre José Carlos, bem-vindo entre nós. Queridos irmãos e irmãs, autoridades civis, e cada um de vocês seja bem-vindo. Hoje nós terminamos praticamente o tempo pascal, né? Com o Pentecostes se encerra mais este tempo que foi começado justamente no dia da Páscoa. Depois de 50 dias, como diz os Atos dos Apóstolos, então veio este fogo do céu. Um fogo que abrasou todos os apóstolos e Maria estava com eles. Que bonito ver esta imagem linda, Padre. A nossa padroeira, copadroeira da Diocese de Santo Amaro, é Santo Amaro padroeiro, e a copadroeira é Nossa Senhora de Fátima. Vamos fazer uma salva de palmas para Nossa Senhora de Fátima. Então, Maria estava presente no cenáculo quando veio o Espírito Santo. Receberam o Espírito Santo. Mas não sei se vocês perceberam uma particularidade. Os apóstolos estavam reunidos no cenáculo com as portas fechadas. É interessante. O Espírito ainda não tinha vindo. Eles estavam com a porta fechada do cenáculo, no cenáculo, porque estavam com medo. Imaginemos os apóstolos depois que Jesus partiu, morreu, ressuscitou. Naquele mesmo dia, os apóstolos estavam reunidos, mas estavam com medo. Com medo de quem? Com medo dos judeus. Antes de receber o Espírito Santo, os apóstolos não tinham coragem de enfrentar o mundo pagão. O mundo onde não se falava de Deus, não se falava de Jesus Cristo. Aliás, o Mestre tinha sido crucificado. E, de um certo ponto de vista, podemos dizer que os apóstolos estavam um pouco covardes, é ou não é? Porque não acreditavam que Jesus pudesse doar a eles esta força. O Espírito Santo, um dos dons do Espírito Santo é a fortaleza. A fortaleza para enfrentar as situações bem difíceis. A fortaleza para enfrentar o mundo. E aquele mundo daquele tempo não está muito longe do mundo do nosso tempo. De fato, se naquela época estavam com medo dos judeus, hoje, na Terra Santa, na Palestina e em Israel, é só medo. Medo de morrer. Medo de acabar debaixo daquelas bombas que ainda estão sendo jogadas. Não é muito diferente o mundo de então e o mundo de hoje. Por isso que Jesus apareceu no meio deles e, quase como dar coragem a eles, falou: a paz esteja convosco. Só Jesus pode trazer a paz para nós. A verdadeira paz não é aquela que nós construímos, porque um dia a gente constrói a paz e o dia depois já está na guerra de novo. A paz de Jesus é a paz que vem de Deus, é a paz que vem dos céus. Shalom. E naquele momento, então, Jesus, além de dar a paz, que é um presente para nós, é o presente que nós estamos pedindo para estes países que ainda estão em guerra, países
que receberam o primeiro anúncio dos apóstolos, hoje estão em guerra. Além da paz, Jesus trouxe um outro presente, soprou sobre eles. O Espírito Santo é o sopro de Deus. No hebraico se traduz em ruach. Ruach significa sopro. E aquele sopro de Jesus, naquele momento, nos lembra um outro sopro. Se vocês forem olhar no Gênesis, desde os primeiríssimos capítulos, se diz que quando ainda o mundo não existia, quando só existia o caos, e o mundo era uma bola com todos os oceanos e todas as águas, o Espírito pairava sobre as águas. Isto é, Deus estava criando o mundo através do sopro, através do seu Espírito. Por isso que nós cantamos no Salmo responsorial: enviai o vosso Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Quer dizer, através do teu Espírito, Senhor, vai acontecer uma nova criação, vai acontecer um novo mundo. E o Espírito veio justamente por isso, para renovar a face da terra, para acabar com toda maldade, para acabar com toda perversão, para acabar com todas as guerras, e renovai a face da terra. Hoje nós precisamos realmente do Espírito do Senhor, que venha renovar. Agora, como trabalhou o Espírito com os apóstolos? Gostaríamos de entender um pouquinho o que faz o Espírito na nossa vida, como ele trabalha na nossa vida, como ele vem para nos renovar. Mas como ele renova? E aqui gostaria de lembrar uma antiga oração que se rezava muitas vezes, hoje até se reza, mas antigamente a gente escutava mais esta oração: vinde Espírito Santo. Olha, vocês lembram da catequese, parabéns para vocês. Vinde Espírito Santo, enchei. Calma, está com pressa, Vinde Espírito Santo, enchei o coração dos vossos. Onde trabalha o Espírito Santo? Qual que é o lugar onde o Espírito Santo trabalha? Enchei o coração dos vossos fiéis. O Espírito Santo trabalha nos nossos corações. O Espírito Santo, como cantamos belíssimo durante o ato penitencial, Padre, o Espírito Santo trabalha lá dentro. O Espírito Santo nos renova. O Espírito Santo nos dá a luz para nos convertermos. Ele nos converte, Ele nos chama, nos lembra todas as palavras que Jesus falou quando estava aqui entre nós. Ele falou: quando enviar o meu Espírito, Ele vos recordará todas as palavras que eu vos falei. É o Espírito Santo que vem trabalhar, que vem nos lembrar, que vem chamar a nossa atenção sobre a palavra de Jesus. Mas é o Espírito Santo também que nos dá coragem. Os apóstolos estavam com medo. O medo paralisa. O medo não vem de Deus, porque o medo, em lugar de nos impulsionar e sair da nossa casa para evangelizar, para levar o evangelho, o medo nos deixa parados, paralisados. Por isso que depois
que os apóstolos receberam o Espírito Santo na própria alma, na própria vida, eles foram incentivados, impulsionados, também com a presença de Nossa Senhora, a deixar tudo e a partir e levar o Evangelho a toda criatura. No Evangelho de hoje, no Pentecostes, estava nascendo a igreja. É graças a esta fortaleza, é graças a esta luz, que os apóstolos não tiveram mais medo. Olha, lá no cenáculo, todo mundo estava com medo de morrer como Jesus. Por incrível que pareça, tirando o apóstolo João, todos os outros apóstolos morreram mártires. Todos os apóstolos receberam a força de Deus para testemunhar Jesus até o sangue, até o fim de sua vida. Eles estiveram prontos para testemunhar Jesus. E hoje, como está hoje a nossa igreja? O Papa Francisco repete sempre que os mártires de hoje são bem mais numerosos dos mártires da primeira igreja. Hoje nós não sabemos. Aqui eu quero apelar à ajuda que a igreja que sofre, porque eles conhecem onde os nossos cristãos estão sendo perseguidos. Eles acompanham as realidades mais tristes da igreja, que é perseguida, os lugares onde o Evangelho não pode ser pregado, lá onde os nossos irmãos na fé estão sofrendo pelo fato só de ser cristãos, católicos. Quantos mártires existem? Nós não sabemos, mas tem realmente uma igreja que está sofrendo por causa disso. Mas é interessante, uma experiência que escutei lá no Moçambique, onde tem guerras, lá no Moçambique, em alguns povoados. É interessante porque quando foi falado aos nossos missionários de virem embora, deixa lá, vem embora, muitos missionários religiosos disseram: nós vamos ficar aqui com o nosso povo, aconteça o que acontecer, nós vamos ficar aqui com o nosso povo. E esta força de onde que vem? De onde vem esta força de dizer: estou aqui, não vou embora? De onde vem esta força? Do Espírito Santo. É Ele que dá coragem, é Ele que dá força para poder testemunhar o próprio Cristo. Portanto, hoje nós temos que agradecer a Deus, porque quem foi batizado aqui dentro, diga eu. Todos nós recebemos o Espírito Santo. Mais ainda, aqueles que foram confirmados. Quem recebeu a crisma aqui dentro, diga eu. Olha só, todos nós que fomos batizados, crismados, recebemos o Espírito Santo. Recebemos esta força. Onde foi parar a força que Deus te deu? Quando você se acomoda, quando você fica preguiçoso, quando você decide de não seguir a voz do Espírito Santo, você está deixando o Espírito que você recebeu lá sufocado. Agora, os padres e os bispos receberam também esta força, uma força que vem do alto, para nós continuarmos a levar o Evangelho com força e coragem. Amém.